Olá, olá, olá! Desse quadro só faltam mais duas lives, então hoje é Arcano 20, semana que vem Arcano 21, outra deusa, e eu vou ter que gravar o louco de novo, porque na primeira live desse quadro, quando eu gravei, o Instagram não deixou gravado, não sei por quê, por que motivo ele fez isso comigo. Então eu vou ter que gravar o louco de novo, então depois do Arcano 21 será o louco. Mas não é assim que eu vejo o tarô, né? Eu vejo o tarô como o zero, o arcano louco o zero, não o arcano 22, podemos dizer assim. Mas ele vai ter que ser o arcano 22 nesse passo. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o arcano. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre o arcano 20, o julgamento, que é uma carta profundérrima, profundérrima, juntamente com o tarô das deusas universais e no tarô das deusas universais de Maria Karate, o arcano 20 é representado por ninguém mais, ninguém menos que a maravilhosa deusa celta Ceridwen. Olha que maravilhosa essa carta, pessoal. É uma carta bem conhecida, até mesmo para representar essa deusa. Quando a gente procura ela no Google, a gente acha essa representação deste tarô. É maravilhoso, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o arcano e logo depois, como vocês já sabem, a gente fala da deusa e a gente vem falando sobre o julgamento numa visão pagã logo no final da live, ok? Então, o julgamento, ele é uma carta muito, muito profunda, né? E é uma carta, às vezes, até um pouco de difícil entendimento. No meu caminho, na minha aprendizagem sobre o tarô, ela foi uma das cartas mais difíceis, né? Que para eu aprender, assim. Então, eu tinha muita dificuldade, realmente, com o Arcano 20, até por inexperiência, né? Inexperiência de vida, porque essa carta, ela já é a nossa penúltima carta do tarô. Então, dentro de uma vivência, de uma experiência com as cartas, né? Da nossa jornada com o tarô, como a gente sempre falou nessa série inteira da saga do louco, da jornada do louco por esses arcanos, a gente já tá no final. Então, quando a gente coloca isso na nossa vida, a gente percebe que o julgamento ele caracteriza momentos onde a gente já tem uma experiência de vida, onde algumas coisas já aconteceram com a gente, né? Onde a gente já passou aí por alguns desafios e tivemos alguns aprendizados. Porque o julgamento, ele vem caracterizar um momento de renascimento. É o momento de mudança drástica, pois é o momento que caracteriza o renascimento depois de algumas experiências já, podemos dizer, até traumáticas. Ele é tido como a carta em muitas fontes, a gente vê esse significado, e quando eu aprendi o tarô, eu lembro que essa carta ela ficou muito marcada para mim, pela minha professora ter dito que o julgamento, ele é a carta das segundas chances. Então, ele vem caracterizar essa questão de você ter a segunda chance, de você ter a própria chance da vida de fazer aquilo de novo, de fazer aquilo de uma maneira diferente, de fazer aquilo ser um proveito e não somente uma experiência ruim. Então, ele vem falar dessa noção de vida que a gente tem que ter, que a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, né? A gente passa por momentos desafiadores. E esses desafios, eles tendem a ser, então, aprendizados. Diante desses aprendizados, a vida ela vem testar a gente depois, né? Falar, será que você aprendeu mesmo essa lição? Se você aprendeu mesmo essa lição, eu vou te colocar à prova. E o julgamento, ele é esse momento da prova, ele é esse momento onde a gente é testado pela vida e a gente, então, tem a chance de colocar em prática as nossas lições. Pois quando a gente coloca o julgamento dentro da nossa vida cotidiana, do nosso caminho, ele caracteriza muitos momentos onde fazendo uma mistura ali da carta do arcano 8 a justiça, né, e do arcano 10 a roda da fortuna, ele caracteriza ali um momento, às vezes, de situações repetidas na nossa vida, de situações onde a gente já conhece o desenrolar daquilo e muitas das vezes a gente tende a cair no mesmo erro. Quando a gente percebe situações padronizadas, situações onde a gente já cometeu alguns erros ali, já cometeu alguns deslizes,
a gente tende, então, a falar, epa, peraí. Então, diante dessa situação repetida, qual é o seu aprendizado? Então, a vida vem te trazer isso para que você coloque à prova esse aprendizado. Porque, como eu já falei em muitas lives, inclusive desse quadro, que o aprendizado parado e estagnado, ele não serve para nada. Então, a vida, ela vai te colocar à prova. A partir do momento que você falar, passei por essa experiência, agora mudei, me transformei, alguma coisa aconteceu aqui dentro, então, para que isso realmente se dê de forma efetiva dentro da sua vida, o caminho espiritual, o destino, inclusive o destino, a ação do destino, é uma coisa muito significativa dentro desse arcano, e a autora Maria Karate, ela trouxe muito bem esse significado do destino, trazendo a deusa celta Keridwen para representar o arcano 20, e a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, essa questão da ação do destino vir para te colocar à prova, a ação dos deuses, a divindade vir e falar, bem, agora já que você aprendeu, então eu quero ver se você realmente aprendeu. Então, tem toda essa questão também da segunda chance. Toda essa segunda chance é para motivo de mudança. É para fim de evolução do seu próprio ser. É a questão de você pegar isto e fazer a experiência, trazer uma transmutação interna para você. Né? Isso no nível muito, muito, muito mais profundo. E por que eu falo no nível mais profundo? Porque em muitos arcanos do tarô a gente vê essa narrativa da mudança interna, da transmutação, do renascimento, sim. Só que a gente tem que lembrar que o arcano 20, ele é o penúltimo arcano. Logo após ele, a gente tem o mundo, que é a finalização. Então, essa transmutação, esse renascimento, ele já é resultado da nossa jornada nos 19 arcanos anteriores. A gente pode enxergar como ele já sendo louco lá, que começou lá no arcano 1, mago, com aquelas experiências tenras, muito embora já fosse um conhecedor, passou por vários desafios e vários portais, várias chaves do conhecimento, que são os próprios arcanos, e chegou agora no arcano 20, com a chance de usar esses aprendizados para o seu próprio renascimento, para então finalizar este ciclo e recomeçar novamente, que é o mundo. Então, o julgamento, ele vem caracterizar este momento de renascimento pós-finalização. Você precisa renascer para que você finalize um ciclo. Só que antes de você finalizar esse ciclo e para que você finalize esse ciclo de uma forma satisfatória e de uma forma de sucesso, você precisa finalizar já sendo este ser renascido e transmutado através dessa chance que você teve de mostrar o seu potencial, de mostrar que a evolução do seu ser aconteceu, que a mudança interna aconteceu, proveniente das transmutações que as suas experiências da vida lhe causaram, que todas as experiências dos arcanos anteriores causaram. Então, o julgamento, ele vem falar desta questão. Ele vem falar desta questão da regeneração, né? Vem falar da mudança, vem falar do renascimento, da segunda chance que você tem, às vezes, numa jogada fatídica, na vida rotineira, de uma situação onde o consulente se arrependeu, numa situação onde aconteceu algo que isso serviu de aprendizado para ele, e da próxima vez que isso acontecer, ele fala, não, eu não quero isso, porque essa situação me fez mudar, me fez aprender, e agora eu não quero isso para minha vida. Então, da próxima vez que essa situação se apresentar para ele, ele tende então a agir com e de acordo com o ser renascido que ele é a partir da experiência vivida. Ele traz para a consciência toda esta questão do ser interno já saber em essência o seu potencial para a evolução, que é inclusive o que a gente aprendeu no arcano anterior, o arcano 19, o Sol, que é a luz da consciência, é você encontrando com o seu ser essencial, com aquela parte mais pura de você mesmo e fazendo conexões então para trazer para a consciência coisas muito bacanas. E se a gente for, né, ir regredindo, a gente vai na Lua, que é o inconsciente das emoções, e regredindo mais ainda, a gente consegue dar sentido à jornada do tarô, à jornada do herói, que é reafirmada neste arcano, neste baralho em específico por Maria Karate, novamente com a mitologia de Keridwen. Então, basicamente, o julgamento é isso, dentro de umas
simbologias clássicas de baralhos de Marsella, né, mais tradicionais, a gente acha muito comumente esse arcano sendo ligado a mitologia do juízo final, né? Que a gente encontra em Apocalipse, em Mateus, na Bíblia, se eu não me engano, no Novo Testamento, que é a questão do juízo final, que é esse momento onde vai ter a questão de Deus chamar a sua alma para avaliar a sua alma, né? Em diversas culturas a gente tem essa cena onde o seu coração nos egípcios ou a sua alma no cristianismo é avaliada para que você passe para o novo patamar. Então, a partir deste momento, você é uma alma renascida. Então, vamos falar sobre a deusa Cerridwen. Bem, gente, Cerridwen é uma deusa bem conhecida, né, dentro do caminho, dentro da Wicca, principalmente. Quando a gente começa a estudar a Wicca, a deusa, a gente conhece Cerridwen, assim, muito facilmente. Ela é uma deusa galesa, também conhecida como uma deusa celta, é sempre dessas tribos celtas, dessa parte do mundo, dessa cultura tão maravilhosa. E Cerridwen, ela é tida como uma deusa do submundo. Ela é tida como a deusa da ressurreição, da transformação, da magia. Embora ela seja uma deusa do submundo, ela é também uma grande mãe. Essa é a maior discussão hoje em dia, né, gente? Se deusas negras são ou não consideradas grandes mães. E por que não? Eu não vejo por que não, né? Inclusive nas minhas redes tem uma explicaçãozinha, uma breve explicaçãozinha sobre isso. Deusas negras, sim, elas podem ser consideradas grandes mães. Cerridwen, ela é uma grande mãe. Inclusive, ela é a senhora do caldeirão da ressurreição, do caldeirão do renascimento, né? E é a partir disso que Maria Carati, a autora desse baralho maravilhoso que a gente está analisando, Tarô das Deusas Universais, ela parte do preceito de que a deusa Cerridwen, ela é a senhora do caldeirão da ressurreição. Super combina, né, com a carta do renascimento, com a carta que é essa alusão, fazendo alusão, o útero fazendo alusão ao útero da deusa, não, o caldeirão fazendo alusão ao útero da deusa, ao útero da mulher, onde tudo nasce, volta e renasce. O julgamento, ele é esse movimento. Então, Cerridwen, gente, ela é tida como uma deusa anciã, justamente por ser esta questão da estar ligada com a morte, estar ligada com o submundo. Uma deusa muito profunda. A mitologia dela é muito legal. O mito dela é que ela, na realidade, é uma grande rainha, uma grande deusa. Ela é mãe de 2 filhos. A grande beleza da filha dela, a Brilhante, é tida como a Brilhante, que agora eu não vou me lembrar o nome da filha dela. E o filho dela, né? E o filho dela, ele é bem feio, bem feio. Ele é tido como um dos mais feios e mais burros da aldeia. E por isso, então, Cerridwen, sendo uma grande feiticeira, uma grande senhora da magia, em compensação ela fala, bem, então eu vou lhe dar a sabedoria, já que você não tem beleza, eu vou lhe dar a sabedoria. E ela começa a ferver no caldeirão dela uma poção. E essa poção, ela demora 1 ano e 1 dia para ser pronta. Isso é muito interessante, porque dentro da Wicca, né, existe essa, entre aspas, regrinha de que o período de dedicação, que é o período onde a gente aprende antes de realmente adentrar na religião, é de 1 ano e 1 dia. E esse período, pessoal, ele tem tudo a ver, não só com as mitologias celtas, que é praticamente a raiz da Wicca, mas tem tudo a ver com a simbologia, porque a gente encontra essa narrativa em diversas culturas, da transformação, do mito do herói, da jornada do herói. O mito de Cerridwen, ele não foge a esse significado, a essa narrativa. E vocês vão entender o porquê mais pra frente no mito, a gente vai falar sobre isso, né? Mas é muito interessante a gente já colocar isso, que o fato de ser 1 ano e 1 dia o tempo mínimo para treinamento dentro da bruxaria vem desse conceito desses mitos antigos de que o tempo de transformação, o tempo de preparo para que para que algo tivesse um renascimento, era mais ou menos o de 1 ano e 1 dia, né?
que era, na realidade, o tempo de 13 lunações completas. Então, se a gente for entrar no significado disso, na explicação desse significado, a gente vai entrar, inclusive, em festivais lunares, que eram esses festivais antigos em honra a essa deusa mãe, a essa deusa feminina, ligada, então, né, ao percurso da lua. Então, isso tem tudo a ver com o Arcano 20, pois Cerridwen preparou essa poção durante 1 ano e 1 dia para o seu filho ter sabedoria. As 3 primeiras gotas dessa poção conferiam sabedoria. O resto da poção era um veneno letal. Ela tinha um servo, Gwydion, que ficava mexendo essa poção no caldeirão, né? Mexendo incansavelmente essa poção no caldeirão. E teve uma vez que o grande senhor do clã chamou Cerridwen para uma reunião, porque ele queria falar para ela que estava tendo guerra na tribo vizinha e que ela precisava ajudá-lo. Então ela falou, poxa, eu vou ter que sair daqui, não vou poder ficar vigiando a poção agora, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para Gwydion ficar, então, de olho, né, nessa poção, não parar de mexer a poção e tal. E eu vou lá e já volto. E então, o servo dela assim fez, ficou mexendo, mexendo, só que enquanto ele mexia, 3 gotas respingaram em sua mão. Então, ele falou, meu Deus, ela vai ficar muito brava, porque são só essas 3 gotas que são a sabedoria, que vale a sabedoria dessa poção, né? E ela estava preparando durante muito tempo essa poção para o filho dela, né? Então, ele falou, vou fugir, porque ela vai ficar muito brava, né? Então, eu vou fugir. Então, eu vou procurá-lo. Então, ela foi à caça desse servo. E ele se transformou, ele teve, na realidade, ele não era nada, ele era só um mortal, um servo. Só que daí, depois da poção, ele ganhou o poder da magia. Então, ele se transformou, para fugir dela, em vários animais, né? Então, primeiro, ele se transformou no coelho, para fugir dela. E ela se transformou na raposa. Então, ela achou ele e o caçou. Depois, ele se transformou num peixe e pulou na água. E ela se transformou numa lontra. Depois, ele se transformou num pássaro e ela num falcão, sempre correndo atrás dele. E, por fim, ele se transformou num grão de milho. Ele falou, não é possível que ela me ache, né? Ele se transformou num grão de milho. Cerridwen se transformou, então, numa galinha e o achou e o comeu. Depois que ela voltou à sua forma humana, esse grão de milho que ela comeu, que era o seu próprio servo, se transformou numa gravidez, numa criança. E a gente já vai entrar no significado, na explicação desses simbolismos, tá? Depois que essa criança, que ela percebeu que ela estava grávida, ela falou, não, eu vou tirar essa criança, né? Porque na realidade essa criança é o meu servo. E quando essa criança nasceu, então, ela colocou essa criança, em algumas versões do mito, em um saco de couro, em outras versões do mito, num saco de pele de foca, e jogou no mar, no rio, no mar. E depois essa criança, ela foi encontrada, essa criança, na verdade, que era Gwydion, ela foi encontrada por um rei chamado Elfin. E então, ele se transformou no grande bardo histórico. Quando essa criança cresceu, ele se transformou no bardo Taliesin, que é conhecido como um bardo que cantava profecias. Tudo que ele falava acontecia. Era um grande conhecedor da magia também. Esse bardo, lá na Irlanda, lá no país de Gales, ele foi uma pessoa real, ele realmente existiu, um poeta. Depois de um tempo, as pessoas começaram então a associar Taliesin ao mito de Cerridwen. Então veio toda essa simbologia para essa pessoa que viveu, né? Foi um poeta real. Então a gente não sabe até que ponto ele tem realmente uma ligação com essas culturas, com esses povos que tinham a mitologia de Cerridwen, ou se foi só uma associação regional por causa do nome, que era também muito comum naquela época, né? Pessoas receberam nomes de deuses, ou pessoas receberem nomes provenientes de deuses, serem filhos, descendentes, né? A gente vê isso muito na cultura celta mesmo, na cultura nórdica. A gente vê toda essa questão das famílias, elas se auto-intitularem como descendentes de algumas divindades, de alguns deuses. E isso pode muito provavelmente ter acontecido com esse bardo, com esse poeta
que viveu há muitos séculos atrás lá nessa área, que tinha o nome de Taliesin também. Então, Cerridwen é tida como a senhora, a mãe de Taliesin, desse bardo, dessa pessoa ilustre que cantava coisas que se profetizavam depois, né? Cerridwen é tida como uma senhora que é personificada pelas porcas, principalmente pelas porcas brancas. Eram animais muito provenientes naquela época, naquela área, naquela região, que dava, né, o alimento para aquela cultura. Então ela é tida como a grande senhora da terra, como a grande senhora nutridora, como a grande senhora fertilizadora, mas é também essa senhora da magia, do submundo. E toda essa questão dela correr atrás de seu servo, né, para procurá-lo por conta da poção, personifica na realidade a roda do ano. Personifica na realidade essa questão da passagem das estações do ano, que personifica o ano daquela cultura, né? Por isso o ano e um dia, toda a questão do recomeço, dos ciclos, e o julgamento ele é o quê? O arcano 20, ele vem representar o quê? Ele vem representar o renascimento, o eterno ciclo de vida, morte e renascimento, a transmutação que a gente atinge ao rodar os ciclos das estações juntamente com a natureza, juntamente tendo essas experiências e esses ensinamentos na nossa vida. Então, Cerridwen, assim como o arcano 20, vem representar a passagem, a mudança, o renascimento, a transmutação, certo? Ela é a senhora do caldeirão do renascimento, que é o grande útero da deusa, o útero da transformação, o útero do crescimento, que é a própria terra. Para esses povos antigos, a gente pode ver que eles viam isso na própria natureza, nos próprios ciclos naturais, nas passagens do ano. Por isso que, simbolicamente, a jornada de Cerridwen através de Gildeon é justamente este ciclo de morte e renascimento que a gente encontra na passagem das estações, né? O útero da mãe é o útero do rejuvenescimento, inclusive aqui na carta a gente consegue ver que a representação de Cerridwen dentro do caldeirão, ela é uma senhora, mas dentro do caldeirão tem uma imagem como se a água do caldeirão estivesse refletindo uma mulher mais jovem. Vocês conseguem ver? Porque além dela ser a grande mãe, além dela ser a senhora da transformação, do renascimento e dos ciclos, então essa imagem ela vem falar dos ciclos da própria vida, dos ciclos da própria mulher, né? A donzela, a mãe, a anciã. Essa é mais uma prova de que deusas do submundo também são deusas da fertilidade e da vida, dos ciclos em si, né? Porque não existe vida sem a morte. Então, para essas culturas e para o tarô em si, a morte ela é simplesmente um ciclo, uma passagem, um momento que faz parte da vida. Então, para nós, essa questão do juízo final, todo esse peso bíblico em cima do significado do arcano 20, do julgamento, que o seu próprio nome já vem falar, né? Na história do tarô, no simbolismo clássico dele, a gente encontra que o julgamento ele tem esse nome justamente pela ligação com o acontecimento do juízo final bíblico. Mas o arcano em si, ele não carrega esse peso. O arcano em si, ele não carrega essa conotação de culpa e nem tampouco essa conotação de salvação pós-morte. Justamente por a gente estar falando de ciclos, a gente fala do próprio ciclo da vida, o renascimento ainda em vida. Porque a gente está falando do renascimento interno, do renascimento do espírito, do renascimento talvez até mesmo do nosso próprio ego, onde dentro da nossa evolução a gente também trabalha para evoluir o ego, senão a gente não se transforma, a gente não se torna alguém melhor.
na lapidação do nosso próprio ego para encontrar, né, tirando as camadas do nosso ego, para encontrarmos a nossa verdadeira essência, a nossa potência, que é o que o arcano 19, o arcano anterior, ele fala também, tanto que no arcano 20 a gente tem que já estar preparado para passar por esse renascimento, né? Porque o arcano 20 ele não fala só do processo do renascimento, ele fala do momento do renascimento e do quanto estamos preparados para passar por esse renascimento, por essa transformação, pautado naquilo que a gente já é e já encontrou nos arcanos anteriores. Então não existe esse peso. O arcano 20 ele vem falar da renovação num sentido da vida, dos ciclos da vida, da gente se tornar alguém melhor, da gente conseguir encontrar evolução dentro dos desafios da nossa vida. E a deusa, ela também fala, né, principalmente Cerridwen, dentro desse conceito do arcano 20, colocado aqui por Maria Karate nesse baralho em específico, ela fala inclusive do rejuvenescimento, que é a jovialidade do espírito. Quanto mais a gente evolui, mais jovem e mais longe da morte a gente fica. Porque a morte, ela é somente física, porque o nosso espírito ele não morre, ele está no eterno ciclo das estações, no eterno ciclo da mãe, no eterno caldeirão e útero da deusa, que é a terra. Então, a jornada, a caçada de Cerridwen por trás de seu servo buscando a sabedoria é, inclusive, a própria Gildeon, né? Que é esse servo que se fantasia, que se transmuta fugindo dela. Ele, inclusive, vem personificar a jornada do herói, que é o que a gente fala no tarô inteiro. Essa questão arquetípica do iniciado. Para ser um iniciado, né, e a gente está falando do arcano 20, então já a gente passa para o arcano 21, que é a finalização. Para o iniciado se tornar um iniciado, ele precisa passar pela jornada do herói que o tarô implica. E a jornada de seu servo, ela vem falar dessa jornada do herói. Ela sendo a desafiadora, ela sendo a senhora iniciadora. Pegando isso para a visão bruxística, né, da bruxaria como crença, a gente vê muito o processo do próprio iniciado mesmo, do próprio dedicado. Inclusive, como eu já citei, né, o processo de 1 ano e 1 dia do preparo da poção de Cerridwen para teu filho, vem falar desse preparo para o iniciado. Então, quando o seu servo se torna seu filho Taliesin, porque é isso que acontece, né? Quando ela engole o milho, que é a semente da vida, que tem toda essa conotação da semente da vida, né? Quando ela engole o milho e fica grávida, para Gildeon é o processo da jornada do herói que o torna um iniciado. Então, antes, quando ele só mexia no caldeirão, antes dele ter essas 3 gotas da sabedoria, ele era um simples mortal, aquele que só observava o processo acontecer, que participava de forma indireta daquele processo, só mexendo no caldeirão de Cerridwen. A partir do momento que ele começa a ser um personagem ativo, onde ele passa por aquela jornada, ele começa a ser o dedicado dentro da bruxaria, né? Dentro do caminho. Ele começa a ter um ano ali, o preparo que ele precisa para alçar voo, para ter a jornada que ele precisa. Essa jornada é então caracterizada pela caça de Cerridwen através dele, onde ele passa por várias provações, se transforma em vários seres e ainda assim ele está não só guardando, como também o desafiando a se transmutar toda vez. Uma hora ele é um coelho, em alguns mitos ele é um rato, outra hora ele é um peixe, outra hora ele é um pássaro, até ele se tornar o grão. E dentro disso, dessa narrativa, dessa mitologia, a gente consegue encaixar os 4 elementos também. Então, se a gente colocar o coelho ou o rato, que é uma das derivações, né, desse mito, a gente consegue colocar o elemento terra aí, né? Existem divergências também, é uma questão da gente refletir e viajar um pouco, né, no estudo desse mito. Então, nas minhas pesquisas, estudos e observações, vivências, a gente consegue relacionar essas transmutações de Gildeon com os 4 elementos, que reforça ainda mais a questão da simbologia da passagem das estações entre essa caça de Gildeon e Cerridwen.
né, que também coloca aí o significado da transmutação, do renascimento, pelo ciclo eterno de vida, morte e renascimento. Então, ele sendo um coelho ou um rato, a gente consegue colocar e achar o simbolismo do elemento terra, depois ele sendo peixe, passando aí pelos mistérios da água, depois sendo o pássaro, os mistérios do ar, e o fogo, que é a verdadeira transmutação, ele sendo a própria semente e nascendo como uma criança. E essa criança não só uma criança qualquer, mas uma criança que passa pela jornada do herói com a narrativa de ser colocada num cesto, num saco e ser jogada no mar. Dentro disso, gente, olha como esse mito é profundo e esse arcano também. E por isso, no começo da live, comecei falando que tanto o arcano quanto esse mito são profundérrimos, que a gente às vezes tem até um pouco de dificuldade para entender. Por quê? Porque traz muitos significados, né? Então, o mito de Cerridwen, nesse passo já, é algo que faz a gente viajar no significado do próprio arcano 20, né? Que está super ligado com esse mito. E eu acho que a autora casou muito bem a deusa com esse significado, né? Então, na primeira parte da live eu falo um pouquinho sobre isso, da profundidade, porque se a gente pega essa questão do mergulho de Gildeon para com as águas, né, dele ser um bebê que é jogado na água e é encontrado por um rei, para depois crescer e se tornar o grande Taliesin aí, a gente vai ver essa narrativa também em muitas mitologias, né? A gente tem na mitologia hindu, a gente tem na mitologia chinesa, japonesa, a gente tem na mitologia egípcia com Moisés, né? Que depois vem para a Bíblia também. Qual mais cultura a gente tem? Na grega, na romana, né? Com Rômulo e Remo. A gente tem essa narrativa do bebê que é jogado na cesta, em várias culturas. Isso já é também uma linguagem para falar da jornada do herói, né? Da transmutação, de alguém passar por uma jornada para depois se tornar outra pessoa. Dentro de uma linguagem psicológica junguiana, a gente pode falar da jornada do inconsciente, que as águas também são o inconsciente, né? Que é onde a gente vai trazer para a consciência. Ligando ao fato de que é um bebê, que é uma criança. Então, a gente ficaria nessa interpretação, pessoal, a manhã toda aqui, o dia todo. Então, tanto o mito de Cerridwen quanto o arcano 20, principalmente ligando os dois, a gente tem aí uma riqueza simbólica muito grande dessa história, tá, gente? Uma riqueza simbólica muito grande. O que a gente pode tirar disso? Que toda essa questão do renascimento, toda essa questão da transmutação, ela vem de um processo interno de você aceitar os seus desafios e aprender com eles. Dentro de uma linguagem bruxística e pagã, no processo do autoconhecimento, para se tornar um bruxo, um sacerdote, é justamente o que a gente já falou em diversos momentos da live, né? Que, caracterizado por um ano e um dia dentro do mito de Cerridwen, é o processo do dedicado, é o processo do neófito, para se transformar no iniciado, para ter aí o renascimento, a transmutação, uma elevação de patamar, para transcender a sua condição anterior, porque o julgamento é isso, é a transformação a ponto de você conseguir transcender o seu patamar anterior. E o que é a jornada da dedicação para chegar à iniciação, se não você superar os seus próprios limites e ascender diante do patamar anterior. Então fica aí esse ponto de reflexão. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O que eu separei para essa live foi isso, gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. As outras lives desse quadro está aí no feed, também carregada no YouTube. Até semana que vem teremos de novo conteúdo aqui. Semana que vem é a última live deste quadro, falando sobre o Arcano 21 e o mundo. A última não, porque eu acredito que eu vou ter que gravar o louco de novo, né? Porque não ficou gravado da primeira vez. Então, a gente tem mais 2 lives aí deste quadro. Um grande beijo pra vocês. Obrigada pela presença de todos que entraram, que estiveram aqui um pouquinho, que deram um oi, que ficaram até o final. Não esqueçam de deixar o curtir aí de vocês, um coraçãozinho e um comentário. Beijos, um ótimo dia pra vocês e um ótimo final de semana. Tchau!